Boa noite. Boa noite, gente. Hoje a gente vai ter a continuação do tema da aula passada, né? Que é de Tati, com a participação de Drick. Não sei se Drick daqui pro final vai conseguir participar, porque ele tá com enxaqueca e não tá muito legal. Mas eu queria começar com uma dinâmica tipo aquela que eu fiz na aula passada, que é de relaxamento também. Eu acredito que todo mundo da escola, e não só da escola, do mundo, está sentindo o peso das energias, né? Das energias do planeta que está passando por essa grande faxina espiritual, das suas energias particulares, porque cada um está vivendo esse mesmo caos macro, todo mundo está vivendo na esfera micro. Eu acho que não tem ninguém individualmente que não esteja enfrentando algum questionamento, algum desafio, alguma turbulência. Pelo menos quem está ao meu redor, todo mundo faz algum relato de inconstância emocional durante a semana. E fora isso, ainda tem a energia dos astros, né? Astrologicamente, a semana está bem tensa. E tem umas conjunturas aí que vão ser pesadas, que vão catucar, especialmente de ontem para cá. A lua está minguante em câncer, por exemplo. E câncer é ligado a aspectos de família. Então, se é minguante, pede para a gente o recolhimento, né? E, como é em câncer, ligado a essas questões mais de família. Então, é bom a gente ficar atenta. E as energias que se seguem também são de muitos desafios, pela astrologia, de a tendência de a gente se irritar, de querer brigar. Sabendo disso, a gente já tenta controlar um pouquinho os ânimos. E além de tudo, eu tenho percebido que as pessoas estão extremamente cansadas. Mesmo quem está com trabalho remoto, que tinha a ilusão de um dia querer trabalhar remotamente porque era mais leve, eu acho que se desiludiu um pouco. Os Zane e Edu, que já são desse modelo, sabe que não é fácil, ainda mais quem tem criança. Então, eu estou achando que as pessoas estão muito descarregadas. Então, a proposta agora é a gente fazer uma dinâmica de meditação, de concentração, na verdade, em que eu vou direcionar, mas que tem a ver com o tema. Na semana passada, a gente fez aquela, né, que todo mundo ia tentar voltar a uma fase da infância, de qualquer idade, e tentar mentalizar um adulto que cuidasse de você, ele arrumando para fazer algum passeio. E esse passeio, na verdade, era você voltar para alguma memória que valesse a pena ser fotografada. Hoje vai ser diferente, tá? A gente vai fechar os olhos, vai respirar profundamente uns minutinhos, segundos, né? Encher como se fosse a sua última respiração e você quisesse aspirar todo o ar possível, inspirar todo o ar possível, colocar para dentro do seu corpo, uma respiração lenta e profunda, de modo que o ar tome conta de cada célula e você se encha de prana. Depois vai soltando lentamente, pelo nariz ou pela boca. A gente vai fazer essa respiração completa 3 vezes e depois não abre os olhos, tá? Às vezes a gente precisa parar para respirar um pouquinho. E também para tocar em algumas emoções, como é a proposta do tema de Tati. E não por acaso está sendo concluído hoje, no momento em que o céu conspira para que a gente acesse essas memórias e para que a gente toque em assuntos de família. Hoje eu não quero trazer o responsável, nem quero trazer os pais para perto da gente nessa viagem. Eu quero trazer pessoas da nossa idade, da nossa mesma idade, estamos novamente na infância, e a gente vai resgatar uma memória agradável e divertida. Quem tem irmão vai tentar lembrar de um momento com o irmão. Quem não tem vai tentar lembrar de um primo querido, de um amigo, porque a gente vai fazer esse resgate de uma brincadeira, de um dia que a gente riu muito. Então cada um tenta imaginar como está vestido, que idade tem, pode ser idade variada, mas tente se ver, tente estar presente, lembrando de como era seu corpo, como era o seu peso, como era o seu cabelo, que roupa você estava vestido, vestida, e quem é a pessoa, a criança,
na sua mesma idade, ou um pouco mais velha, ou um pouco mais nova, mas que lhe causa uma enorme sensação de alegria, de leveza e de satisfação. Vamos tentar resgatar no fundo do baú das memórias um dia muito divertido, em que a gente, quando pensa nele, quando lembra dele, enche o coração de alegria, de gratidão e diz como foi bom ser criança, como valeu a pena minha infância para ter esse dia, para brincar com isso. Pode ser um dia que você ganhou um brinquedo, pode ser um dia que você fez um passeio com outra criança, ou um dia comum que você estava em casa e com alguma trela com seu irmão, com a sua irmã, com seu primo, morreu de rir. Eu vou silenciar e vou dar uns minutinhos para cada um fazer esse resgate, porque eu acho que é mais fácil quando eu silencio. Então, cada um vai tentar fazer esse resgate e depois eu peço algumas pessoas. Pega a numeração para mim. Se alguém tiver dificuldade e no momento só vier alguma memória triste, coloca ela de lado um pouquinho, resgata, força para encontrar um momento agradável. Às vezes a gente teve infância difícil, quando fecha os olhos e relaxa, acaba vindo as dores. Elas existem. Enxerguem, reconheçam e diga agora não. Voltemos para um momento de alegria. Vou contar até 10 e a gente vai voltando. Vai crescendo de novo, vai ficando velho. Um, dois, três. Dama, valete, rei. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Podemos ir abrindo os olhos. Às vezes, quando a memória é muito boa, é difícil voltar. E às vezes a gente já aproveita o tempo e resgata outro. Então, eu vou querer que algumas pessoas relatem. Relate a sensação, relate a cena, mas também se teve dificuldade, se vê uma memória negativa, difícil, ou se acabou pensando em duas, ou se acabou botando adulto. Eu quero o relato mais completo possível. Eu vou começar com Tati, que eu sei que tem dificuldade, às vezes, de lembrar de coisa da infância, que talvez agora não, mas eu lembro que ela comentava que não lembrava de muita coisa. Diz aí, Tati. Eu fui lembrando de várias coisas, mas eu lembrei de mim e do meu irmão Guilherme. Eu sempre tinha muitas crises de riso, né? Quando a gente assistia Chaves, ou quando a gente assistia algum episódio assim de desenho que tinha alguma palhaçada, Scooby-Doo, alguma coisa assim que a gente assistia, a gente tinha crises de riso. E aí, embora pra gente seja engraçado, teve uma época que a gente tinha crises de riso com a esposa de papai. Quando ela fazia alguma coisa, mas só que ela se chateava com a gente, né? Com a mãe de Natália, na época, né? Era a esposa de Painho. Então, eu e ele tinha crise de riso, que a gente não conseguia parar de rir. E aí foi gostoso lembrar disso, assim, por mais que a gente estivesse zoando dela, né? Mas era uma anarquia isso, né? Aí lembrei de outra coisa também, que era ele desceu, Marta não deixava ele descer, na hora que ele estava de castigo, mamãe tinha botado ele de castigo. Aí ele desceu pelado, porque Marta trancou as roupas dele. E aí da janela ele gritou pedindo para jogar uma roupa, né? Aí eu peguei e só joguei uma cueca vermelha. E de lá de cima eu dando altas gargalhadas, porque a única coisa que ele tinha para vestir era uma cueca vermelha. Parecia uma zorbinha, sabe, que tinha antigamente. Então eu super ri, assim, com essa memória, muito engraçada. Eu acho que você tinha que reconstituir essa cena e filmar.
Eu acho, para mostrar o filho dele depois. Agora, né? Reconstituir. Adorei. Eu vou convidar alguém que está aqui atrás de mim. E depois eu vou abrir para a sala para saber quem que está presente. Diz, poxa, eu queria muito. Eu fiquei doidinha para contar meu caso. Eu vou perguntar se tem voluntário aqui atrás de mim. Se não tiver, eu vou apontar. Cione, Lu ou Pedro? Alguém quer contar a experiência? Vem para cá para o pessoal te ver. Senta aqui. Para quem Oi, não conhece, gente, esse é gente, tudo Pedro, bom? muito querido, é amigo de Pedrinho. Então, Lindo, maravilhoso e faz uma sopa sensacional. olha, eu tenho uma irmã, entendeu? Tenho uma irmã, mas assim, momentos com ela assim é mais difícil porque como a diferença de idade entre a gente é muito grande, entendeu? Ela é bem mais nova do que eu. Então, assim, a gente não costumava brincar muito, entendeu? Era mais assim, eu e o meu primo que faleceu tem uns 3 anos. E sempre quando eu ia na casa da minha avó, a gente arengava muito, né? Como toda criança que brinca muito também arenga demais. Mas assim, quando a gente estava sempre brincando, era sempre uma festa. Aí eu tava lembrando de uma vez que tava eu, minha tia e ele, e ela levou a gente para uma consulta num dentista que ela ia fazer. Aí ela levou a gente e no caminho a gente estava passando por uma praça e eu conversando com ela, né, criança ainda, conversando com ela, ele atrás de mim, ele me atirou uma caixa de sapato nas costas, assim, super aleatório. E nesse dia eu morri de rir, porque, embora ele tenha me acertado com uma caixa de sapato que estava na rua, eu achei super aleatório e super engraçado, entendeu? E ele começou a rir alto, tipo, ele era bem avacalhado, entendeu? Assim, rir alto, aí a gente ficou rindo, rindo, rindo até chegar em casa. Então, esse dia foi um dos dias, assim, que eu mais me volta à infância é aquela gargalhada sincera de criança, entendeu? Quando algo acontece, você se acaba de rir, e é aquela coisa sincera e pura, entendeu? De criança. Então foi esse o momento que me fez voltar, entendeu? Dar essa regredida, mas de uma forma boa, entendeu? Gostosa de lembrar. Obrigada, é um querido. Obrigado, gente. Ah, que bom, eu gosto assim quando tem voluntário. Alguém que está na sala agora quer falar? Voluntariamente tirar o som e falar? Eu não estou enxergando quem está na sala, porque eu cliquei agora. Vou voltar aqui. Se não tiver voluntário, eu aponto. Eu vou pedir a Suzana, porque a Suzana está sempre organizando tudo, né? Aí acaba que tem mais restrições para participar. E eu tenho certeza que ela tem uma história gostosa para contar. Então, Cécia, assim como o Pedro, né, a minha diferença de idade com meu irmão era muito grande e minhas recordações que são 10 anos de diferença, só que ele é 10 anos mais velho que eu. Então, minhas lembranças com ele geralmente são uma coisa muito assim, muito séria, né, porque ele não brincava comigo. Mas teve uma que foi bem, assim, a gente já estava grande, né, eu tinha 14 anos, Rafa, cuidado para não bater em mim. Eu tinha 14 anos, minha avó tinha falecido e minha mãe deu a missão a gente. Ela saiu para resolver alguma coisa e disse assim: olha, desmonte o guarda-roupa da sua avó, cama, tire tudo. Quando eu voltar, eu quero o quarto sem nada. Aí ele, tá certo, né? Ele chamou um amigo dele, coisa e tal. E quando ele desmontou o guarda-roupa, tinha uma barata morta, seca, véia. Só tinha a carcaça, não tinha mais nada. Aí ele fez assim: Suzana, vem cá, que tem um negócio aqui pra tu. E quando eu fui entrando, ele jogou a casca da barata em mim. Eu dei um pulo. Quando eu caí, eu bati o pé como se fosse um degrau que tinha na porta, perto da porta. E torci o pé. Levantou o vergão assim. O pé começou a inchar. Ele ficou desesperado. E a gente ria. Eu chorava e ria. Porque foi engraçado, porque, tipo, foi uma casca de barata, não era nem uma barata mais, há muitos anos. E ele ficou desesperado, que ele disse assim: Tu tá brincando, né? Porque eu ria e chorava. Aí ele: Tu tá brincando, não tá doendo, não. Tá doendo muito. Aí quando ele olhou pro meu pé, que tava bem inchado, ele: Meu Deus! Eu tinha 14, ele tinha 24, né? Então, assim, foi uma trela bem, bem trelada. E acabou que eu passei 3 semanas com o pezinho imobilizado.
E tirando sarro da cara dele, eu fazia assim: pegue água pra mim. Ele, vá lá você pegar, que você ainda tem outro pé. Se você danificou um, eu quero, eu quero a água agora. E aí a gente se divertiu muito com isso, né? Mas realmente, assim, infância mesmo com meu irmão, propriamente dito, eu não tenho muita recordação, não. Só com primos. Massa. Mas essa Olha foi, que foi massa. engraçada e trágica. E assim, que massa que aos 14 anos ela trouxe essa memória de quando ela tinha 14, porque não é exatamente a infância, mas ela devia ter ainda muito de infância dentro dela, né? Para Eu considerar acho que 14 anos uma memória gostosa. eu acho que nesse momento, nós dois, né, estávamos numa faixa etária infantil, porque ele foi Aham. jogar uma barata feito um pirra de 6, 7 anos de idade. Eu caí na brincadeira e caí chorando e rindo, igual uma criança que quando, tipo, ela tá brincando, ela cai, ela se rala todinha, ela não sente a dor, ela vai sentir a dor depois, né? Aí, Aham. assim, eu achei bem interessante a lembrança que veio, porque eu fui tentar lembrar alguma coisa que aconteceu com É ele. espontâneo. E aí foi justamente, eu digo, poxa, será que eu não tenho antes? Mas realmente eu não consegui lembrar antes. Só uma vez que ele tentou me dar um abraço, eu saí correndo, pensando que ele queria bater em mim. Mas era Entendi. assim. Ai, como é gostoso a gente lembrar dessas coisas. Eu sei que todo mundo teve coisa difícil na infância, mas é muito bom, muito saudável lembrar disso. É um presente esse tema que Tati tem trazido. E ainda mais, se vocês não perceberam, a gente está no feriadão do Dia das Crianças. Tem toda essa energia também no planeta. É um momento em que muitos lugares vão parar para brincar um pouquinho com as crianças, ou para improvisar um presente, ou para dar um presente, para voltar os olhos para as crianças, né? Muita gente vai estar ligado nisso, revisitando a infância de fato, botando foto no Facebook de quando era criança, e trazendo essas memórias. Isso é muito saudável. Claro que a gente também precisa catucar e tratar a infância ferida, né? Ter cuidado e um olhar diferenciado para a criança ferida que todo mundo tem. Mas tem que lembrar essa criança ferida que ela também teve muita coisa legal, muita coisa alegre, que pode não ter sido com o pai, mas pode ter sido com o irmão, pode ter sido com o primo, e a gente tem que agradecer e não deixar morrer essa energia. E, inclusive, fazer como Suzana fez, especialmente essa semana, tá como criança, não só na inocência, mas na falta de noção também, de provocar situações que façam a gente rir, jogar uma amoeba em alguém que está na sala te trazendo do nada e cair na gargalhada e, enfim, conversar sobre isso com os pais, com os avós, lembrando de alguma coisinha assim que traga o sorriso. Lembra, vovó, quando aconteceu isso e aquilo? Vamos gerar essa energia também que a gente está precisando muito. Eu vou chamar só mais uma pessoa e aí vou deixar os avisos para o final, porque eu sei que Tati vai ter muito o que dizer. Eu vou perguntar novamente se tem alguém voluntário que lembrou de alguma história que queria muito contar, senão eu vou apontar. Nananana. Eu aposto que Sandra Barbosa tem alguma coisa para contar. Aproveitando, eu estou vendo que o quórum está menor hoje, porque é feriadão, né? Ontem eu vi como a BR estava engarrafada. Acho que muita gente aproveitou para dar uma viajada, mas espero que estejam todos se cuidando e renovando as energias. Sandra Barbosa, manda ver. Nada que eu imaginei que tu ia me chamar mesmo. Mas, assim, recordação, Só que médio nessa escola. recordação da infância, assim. Bota o vídeo e olha pra tua cara, que esse momento é massa da gente escutar essas histórias e também ficar olhando para os amigos que a gente tá com saudade. Eu estava virando minha touca. Se não der, tudo bem, Sandra. Falando, vai faz touca. Entendeu? Você tá fazendo a touca, porque está muito rebeldinho. Ó, mas Tem assim, problema lembrança, assim, lembrança. Não me vem nenhuma assim na cabeça agora, não. Uma infância bem tranquilinha. Eu, André, a Amanda não era nascida ainda. Tem uma trela tua com a Amanda, com o primo, que morreu de rir, que foi divertido, um passeio de especial, nada muito alegre Não, assim que. uma coisa que a gente lembra muito com a Amanda é que a Amanda via muita gente dentro de casa. A Amanda tinha umas visões que assustavam muito. Tá aí, pronto. Uma história que eu acho que a gente sempre lembra é que a Amanda, de vez em quando a Amanda se assustava. Ui, eu vi uma mulher que passou não sei aonde, eu vi uma mulher que passou não sei aonde. Aí um dia, a gente estava sentada no corredor brincando, às 3. Aí a Amanda fazia assim. Aí eu já comecei a olhar para a Andréa já começou a olhar para mim, né? A gente já começou a estressar. E a Amanda, pálida.
Aí, o que é, Amanda? Tem uma mulher de saia xadrez, ela tá atrás de tu. Menino, pense no medo. Manhã tinha saído, só nós três em casa. Aí eu fazia, deixa, Amanda, deixa ela que ela vai embora. Ela agora tá atrás de Deinha. Então, assim, foi o que me veio na cabeça agora, mas sempre fomos Que muito pena que a unidos. Amanda não tá aqui para contar se era verdade ou se ela inventava, para assustar vocês. Eu nem sei se ela lembra dessas histórias, mas ela via muita coisa, era impressionante, sabe? Era impressionante mesmo. Mas, no geral, era só eu e a André, a gente morava num prédio que não tinha criança, eu brincava com ela lá comigo, não tinha, assim, grandes coisas, não. Manhã trabalhava muito, depois a Amanda nasceu, eu era uma mistura de cuidadora de Amanda e irmã de Amanda, e o que eu me lembro, cara, é isso. Mas, assim, alguma história assim, hilária, engraçada que tenha acontecido, não. Foi tudo muito Vai lembrar depois que ela compreensível. terminar, vai dizer como é que eu esqueci dessa história que Aí, eu quando ter eu me lembrar, contado. eu faço uma live. Aposta. Obrigada, Sandra. Vou voltar agora para a nossa palestrante. Todo mundo vai poder ativar o microfone para a gente fazer a saudação inicial. E como eu disse, vou deixar os avisos para dar no final, porque pode ser que venha mais gente, né? Tem pouca gente, pode ser que chegue os atrasados. Vamos lá no 3. Aqui, Tati, energize a criança interior e fale com o coração de criança. 1, 2, 3. Venha de onde vier, venha em paz. Nosso Mestre é Jesus. Aquela é sua. Boa noite, meus amores. Então, a gente falou na semana passada e eu queria saber de quem está aí ouvindo a aula, se teve algum insight sobre a sua infância durante a semana depois, né? Se chegou a fazer a técnica no sábado passado e se percebeu haver uma redução, se conseguiu se concentrar em alguma emoção que sentiu e se conseguiu reduzir essa emoção ou se aumentou. Enfim, tem alguém que gostaria de comentar e trazer isso? Eu acho que vai ser mais fácil tu apontar voluntário, Tati, porque o pessoal parece estar meio preguiçoso. É porque não adianta eu apontar voluntário aqui. Eu gostaria. Vou perguntar a Carol, tá? Carol, tu conseguiu acessar alguma memória e fazer a rodada de FT, graduando a intensidade com que você sentiu aquela emoção? Lá no sábado, né? Sim. Sim, inclusive é uma memória, eu acho que eu já tinha feito até FT com ela. E não era da infância, já mais na idade para adulta mesmo. Uhum. Mas como é a mais forte que eu tinha, assim, de rejeição, né, que tu pediu para usar, aí eu usei ela. Mas eu vou dizer que o Rogério estava prestes a abrir o microfone para falar, então eu vou jogar para ele a bola. Tá ótimo. Danado, né? Oi, Tati. Assim, na verdade, no sábado... Abre aí a câmera de vocês, pra gente ver vocês. Vamos ver a gente comendo. Sem problema, não. Deixa eu ver aqui se foi. Apareceu? Pronto. Sim. No sábado, eu confesso que não veio nenhuma memória à minha mente. Porque eu, particularmente, não me recordo de ser rejeitado, de sensações dessas, sabe? Eu não estou dizendo que eu não me senti em algum momento. Mas, pelo menos, no consciente, as sensações não ficaram. Então, por mais que eu tentasse, eu me esforçasse, nada específico vinha à minha mente. Mas eu ia abrir o microfone para fazer um comentário que eu queria ter feito no final da aula passada. Como a dinâmica acabou um pouco mais tarde, eu preferi não fazer. Mas foi algo que chamou minha atenção e que me fez ficar refletindo. Então, talvez sirva de comentário também nesse momento. É que, quando tu comentou sobre justamente as sensações de rejeição, tu também passou pelo momento em que, às vezes, a sensação de rejeição é algo que nós sentimos, é particular. Então, pode ser que os pais tenham sido super cuidadosos, atenciosos, carinhosos,
mas por alguma razão, e aí não é certo ou errado, nós achávamos naquele momento que precisávamos de mais e passamos a nos sentir rejeitados. Então, Exato. no fim das contas, é sempre uma questão que volta para nós mesmos. Pode ter sido, de fato, um sentimento justificado, como não, porque é uma questão, em última análise, de percepção. A partir daí, tu trabalhou na semana passada a ideia de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de pensar, e no final, o que eu ia propor, mas que foi contemplado pela tua dinâmica, é que, assim como nós temos que ter empatia para o próximo, em relação ao próximo, é imprescindível termos empatia com nós mesmos. É imprescindível perdoar nós mesmos. E foi justamente, eu lembro de uma das aulas que o nosso mentor Esfera nos deu, e era uma dinâmica de nos perdoar. E foi o final da tua dinâmica. Depois de a gente fazer o FT, né, a parte final era realmente perdoar, aceitar. E eu creio que esse seja o caminho, porque ainda que seja uma percepção errada que nós tivemos em nossa infância, essa percepção existe. E não importa a gente falar, mas olha, seu pai cuidou de você, sua mãe esteve presente. Não adianta. Então, no lugar de a gente tentar entender a ação do outro, nós temos que nos voltar para nós mesmos, porque, como já foi diversas vezes falado nas aulas, nós somos os responsáveis por nossos sentimentos. O único culpado por tudo aquilo que passamos somos nós mesmos. Então, aquela dinâmica que tu fez, para mim, foi o grande fechamento do tema, porque é realmente isso. Nós temos que nos perdoar as nossas sensações, aceitar que tivemos aquelas sensações por alguma razão e como trabalhar elas. Então, eu ia finalizar dessa forma no sábado passado, mas a tua dinâmica foi exatamente isso. O meu comentário aqui é apenas para externar, colocar em palavras a minha percepção daquela dinâmica, que é justamente a solução, o problema e a solução, sobretudo, está com você. Então, aqui são as ferramentas, aqui são as chaves para você descobrir como se melhorar. E os outros estão aqui para ajudá-lo, mas no fim das contas, é uma atividade individual que se torna coletiva quando todos fizerem. Perfeito. Eu queria falar, Tati. Eu estava com muita dificuldade eu estou, na verdade, estou me cuidando em relação a esse de foco, concentração, e na hora do tema eu estava muito assim, me esforçando para focar, achei o tema belíssimo, assim, estava meio aluada. E na hora da dinâmica eu não estava conseguindo fazer. Aí depois, quando terminou a aula, eu estava conversando com uma pessoa e eu nem me toquei dessa missão que tu desse, mas eu acabei falando de uma memória que eu tive em relação a Painho, mas também nem me passou pela cabeça fazer FT. Hoje, me passou pela cabeça, depois eu vou pedir para a Tati repetir a história do FT para eu ensinar uma pessoa. E agora, quando tu perguntasse, eu vou fazer para mim. Qual foi a história? Se me tivesse me perguntado antes em relação à rejeição, eu não teria tido esse insight. Eu acho que eu mesmo sem prestar atenção, o tema ficou processando dentro de mim. E eu, numa conversa, veio essa memória. Qual foi? Painho brinca muito. E eu acho que esse meu jeito de brincar, eu, de certa forma, puxei a ele. E às vezes pode ser uma brincadeira que desagrade. Eu falo na brincadeira, mas a pessoa pode entender diferente. Como o Rogério falou agora, tudo é uma questão de percepção. Quando os nossos pais nos magoam e nos chateiam, não é que eles queriam fazer. Às vezes, era uma brincadeira, que nele, na cabeça de adulto, sabia que estava brincando, mas você, como criança, não sabia. Então, o que acontecia? Muitas vezes eu encontrava Painho nos bares com os amigos, andando no bairro. Aí, quando eu encostava na mesa, o amigo de Painho, um amigo perguntava, é tua filha, é? E Painho dizia, tô criando. E eu me sentia péssima com aquilo. Todo mundo ria. Na minha cabeça de criança, eles tinham acreditado que eu não era filha dele e que ele estava fazendo o favor de me criar, entendeu? Claro que com o tempo eu fui processar isso e ele nem tem ideia do que ele estava fazendo. Estava bebendo e tirando onda. Tipo, não, peguei para criar. Ele adorava dizer isso, estou criando. Para dizer que não era pai. E eu, como criança, achava que as pessoas acreditavam e que estavam rindo de mim por não ser filha dele, entendeu? E aí veio essa memória. Eu não fiquei chateada, nem tenho. Mas na época eu ficava. Porque eu achava que as pessoas acreditavam. É justamente, se a criança percebe assim, não interessa se a sua intenção foi essa, e não interessa nem se foi real a situação. Interessa que ela guardou esse sentimento. Isso é importante, trabalhar o sentimento. E, claro, revisitar com a cabeça de adulta, para também entender o lado do outro, fazer a empatia que seu pai também foi criança, sua mãe foi criança, enfim. Eu espero que dê tempo de você fazer hoje um FT, como eu tinha dito na aula passada,
mais calmamente para a gente esperar mais. Vou É isso. fazer. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Quando você contou essa história agora, você observa seu corpo e vê se sente alguma coisa no seu corpo? Ao você Não. acabar de contar, sente algo no corpo? Não, eu tô meio sem foco, concentração, inclusive para sentir o corpo. Hoje foi que eu comecei a fazer um exercício de sentir. Por exemplo, eu acabei de tomar um reiki e fiquei tentando sentir meu corpo. Mas eu tava tão elétrica, ansiosa e agitada que eu não tava, eu tava vivendo sem sentir o corpo. Mesmo quando eu falei dessa memória, eu não reparei no meu corpo. Entendeu? A pessoa falou uma coisa que acionou essa minha memória e eu tava conversando sobre o teu tema. Mas não percebi o corpo e a semana toda eu não tive tempo para nada. Fiquei elétrica, elétrica. Para não dizer que eu não percebi o corpo, na verdade, tá aí, Rinaldo, para não deixar mentir, eu tenho uns episódios no coração, que é de um sopro, e eu tive muito. E ontem eu tive várias vezes. Agora que me caiu esse site, na verdade, é do o meu corpo tá falando, eu que não tava dando cabimento, entendeu? Hoje foi que eu pensei, preciso me organizar, comecei a meditar, voltei a meditar, tomei um reiki ali tentando sentir o corpo. Então, assim, é como eu falei, a energia do planeta, a energia do macro e do micro, perturbada, desorganizada, e a gente precisando entender, respeitar e tratar essas coisas. Tá. Então, exatamente pelo que Cés falou, e porque eu sei que é um sintoma absolutamente comum, antes de começar a falar do tema, eu já vou convidar vocês para a gente fazer uma rodada de FT para a ansiedade, tá? A ansiedade, ela atrapalha a gente, inclusive, de estar presente, atrapalha a gente de ter intuição, atrapalha a gente de ter mais conexão com o divino, atrapalha a gente em inúmeros aspectos. E a ansiedade nada mais é do que o nomezinho vai dizer que a gente está no futuro, mas existe uma razão pela qual a gente está no futuro. Existe uma carga, um lixo emocional que a gente carrega que faz com que a gente não consiga parar de pensar no futuro. É um medo muito grande. A gente sintoniza no medo. E quando a gente sintoniza no medo, a gente não pode estar sintonizado no amor. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma rodada de FT para ansiedade, tá? Então, a gente começa por aqui. A gente vai repetir apenas as frases. Está todo mundo me vendo? Se alguém não tiver, abre o microfone e pode falar qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. Mesmo que eu sinta, e aí você se conecta com a sensação de ansiedade que você sentiu ou que você está sentindo agora, tá? Mesmo que eu sinta essa ansiedade, estresse no corpo e na mente, eu me aceito profunda e completamente. Por favor, se conecte com o seu corpo, tá? Mesmo que eu sinta essa tensão mental e emocional, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que minha mente esteja acelerada, que gera tensão e ansiedade no meu corpo, eu me perdoo. Vamos seguir agora para as partes do corpo, tá? Tensão na minha mente e no meu corpo. Estresse e ansiedade. Excesso de pensamentos. Tensão mental. Turbilhão de pensamentos. Estresse e ansiedade. Angústia, medo, tensão no meu corpo. Estresse no meu corpo. Sintomas físicos desconfortáveis. Estresse, tensão, ansiedade, medos, preocupações, excesso de pensamento, preocupação com o futuro. Muitas coisas para dar conta. Minha mente não para. Os pensamentos não me dão trégua. E tudo isso gera muita tensão e ansiedade em mim. A ansiedade produz efeitos físicos no meu corpo. Muda a minha fisiologia. Gera tensão na musculatura do meu corpo. Tensão nos meus ombros, nas costas e na lombar. O coração fica um pouco mais acelerado. A respiração fica curta. Eu sinto sinais de ansiedade e estresse. Tudo isso acaba bloqueando minha criatividade, minha calma,
minha prosperidade, minha capacidade de agir. Eu sinto tensão emocional e muito estresse acumulado. Solta. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém sentiu algum alívio? Ou alguém sentiu que está pior? Então, ninguém sentiu nada, né? Senti, Tati. Tô melhor. Tava com a dor pontiaguda doendo muito na lombar e melhorou. Que coisa. Observem os sintomas que vocês estão sentindo no corpo. E se estão sentindo alguma emoção. Oi? Tô sentindo calor, o negócio assim, pegando fogo. Aquela emoção, assim, aquele calor. Pronto. Tá liberando. Tá liberando, tá? Aí o que é que a gente pode fazer? Quando a gente vem, a gente faz uma rodada e a gente sente um outro sintoma, seja físico, emoção, ou vem outra memória, a gente pode fazer FT para isso que surgiu. Tá? É como se o corpo estivesse revelando o que é que tem aqui dentro que a gente não está sabendo ver. Aí ele vai trazendo. Ele vai trazendo conteúdo para a gente liberar. Entende? Então, tudo que a gente tá na gente, isso não é um castigo. Isso é um conteúdo para a gente curar. E curar é trazer isso para a consciência. Quando traz para a consciência, ele some. Muitas vezes ele some. Tá? Eu vou fazer uma rodada positiva, só para vocês observarem a sensação que vocês estão sentindo e me dizerem se baixa aí, tá? É importante que cada um fale para que a gente sinta a utilidade da ferramenta, tá? Marcela, sentiu alguma coisa? Senti, Tati. Estava muito tensa e veio tudo aflorado. Aflorou, então piorou, né? É. Tá. Já Acontece tá também, doendo. tá, gente? Acontece também. A gente vai fazer mais um e vai dar espaço para liberar. Fica com isso que está sentindo aí. Não force isso. Isso é um conteúdo dizendo assim, Marcela, por favor, me libere. Tá? Eu estou aqui. Eu estou sendo vista. Com qualquer um que está sentindo, não tenha medo do que está sentindo. Tá? Vamos fazer mais uma vez agora. Mesmo que eu sinta essa tensão na minha mente e esse estresse, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta na minha mente a tensão e esse estresse, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta na minha mente a tensão e o estresse, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Eu escolho nesse momento liberar essa tensão e esse estresse. Eu escolho liberar essa ansiedade da minha mente e do meu corpo agora. Eu escolho dissolver as dores, as tensões, os pensamentos de preocupação, de medo. Eu escolho soltar e liberar esse excesso de pensamento e de preocupação que me trazem sofrimento na minha mente e no meu corpo. Eu escolho focar no momento presente. Eu escolho deixar a minha mente limpa e clara, abrindo o meu subconsciente para o consciente. Eu escolho focar no momento presente. Eu escolho ficar em paz. Eu escolho acalmar o meu coração. Eu escolho liberar essas tensões da minha respiração. Ficar com a minha mente limpa, serena e clara. Eu escolho me conectar com a minha essência mais profunda, que é pura abundância, paz e serenidade. Solta um pouquinho, respira, observa como está o corpo. E dessa maneira, a gente termina abrindo-se para que o conteúdo possa vir à tona, tá? Não se preocupe que a gente vai fazer mais rodada. Então, quem estiver se sentindo mal,
se quiser, pode, enquanto eu estou falando, pode continuar fazendo FT e liberando. Marcela, principalmente, tá? Enquanto vai ouvindo o conteúdo, vai fazendo para liberar. Se alguém não está se sentindo bem, está com algum sintoma, continua fazendo o topo da cabeça. Não precisa falar nada. Só vai ouvindo a temática e falando. Andresa, quer falar alguma coisa? Tati, eu fiquei com sono, pô. E eu O sono é uma resistência que o inconsciente tem para não trazer um conteúdo à tona, tá? Aí você pode fazer FT imaginando que está fazendo para o sono. Você vai batendo e diz só a primeira frase, eu vou fazer para o sono. Escuta a palestra aqui e vai fazendo, batendo para o sono. Mais alguém quer falar algum sintoma? Tudo bem, vou seguir então. Se alguém quiser interferir, abrir o microfone, não tem problema, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Bom, quando a gente falou na semana passada sobre autoestima, e a gente falou que a rejeição, as sensações que a gente guardou de rejeição e de abandono, elas interferiram na nossa autoestima. A gente falou de várias formas que elas surgem, como é que elas surgem. E cada um trouxe seu conteúdo. Não existe nenhum ser humano que não sentiu nem rejeição e nem sensação de abandono, tá? É natural, porque a gente veio aqui experimentar essas sensações. E como o Rogério falou, agora, a gente é adulto, a gente é responsável por olhar para essas sensações, recorrer a ferramentas, a processos terapêuticos e ressignificar isso dentro da gente. Não estou dizendo que é fácil, que é simples, mas a gente agora se acolhe isso, tá? Então, a gente também, outras 3 coisas que interferem na nossa autoestima são sentimentos que a gente guarda de mágoa, de ressentimento e culpa, tá? Nós guardamos mágoa e seja por qualquer razão, isso baixa a nossa autoestima, porque isso vai colocar a gente automaticamente num lugar de vítima. Então, é preciso que a gente procure esses sentimentos, essas memórias, para que a gente possa limpar isso e ressignificar isso, para que a gente possa se sentir mais leve, mais conectado com a nossa essência. A mágoa que a gente sente, ou a raiva que a gente sente da gente mesmo, também é extremamente sabotador na nossa vida, porque eles vão levar a gente para um processo de se auto-vitimizar e também de se auto-punir. Porque, normalmente, quando a gente sente raiva ou mágoa de alguém, normalmente, o que é que vai acontecer? A gente quer que essa pessoa se dê mal. A gente fica com raiva, fica chateado e diz algumas coisas para aquela pessoa, ainda que seja mentalmente. Então, se a gente tem raiva de alguém, a gente pode, ainda que mentalmente, se a gente tiver a chance de atrapalhar a vida daquela pessoa, de falar um palavrão, de dar um grito, de dizer alguma coisa, é provável que a gente faça isso. Então, imagine, da mesma maneira que a gente faz isso com o outro, a gente faz com a gente. A gente pode não perceber, mas inconscientemente, em pensamento, em emoção, a gente está fazendo isso. Então, se a gente tiver alguma raiva ou alguma mágoa da gente mesmo, vai ter um lado nosso que vai querer que a gente se dê mal. Então, inconscientemente, a gente vai fazer algo para a gente se prejudicar. E isso é uma maneira muito sutil. Muitas vezes a gente vai terminar fazendo escolhas equivocadas e nos mantendo em situações de sofrimento, como se fosse uma maneira para que a gente possa se punir, porque a gente acredita que a gente precisa de uma punição. Por isso, é muito importante a gente liberar esse conteúdo, esse lixo emocional de raiva, de mágoa da gente mesmo, para que a gente possa se permitir florescer, prosperar, seguir. Então, essa liberação de sentimento, ela vai trazer uma sensação de auto-perdão, como o Rogério bem trouxe aqui. Sabe aquela frase que diz assim, na medida em que julgas, serás julgado? Não tem diferença. E aí a gente vai dizer, a gente faz o quê? A gente não pode se apressar para perdoar o outro, para poder a gente se apressar em se curar, entende? Porque isso é uma coisa só. Isso que a gente faz com o outro é exatamente aquilo que a gente faz com a gente. Entende?
A gente pode fazer até de uma maneira invertida, mas a gente está causando um mal-estar no outro e na gente. Então, para fazer um trabalho profundo nessa área, é muito importante que a gente pense em situações em que a gente fez a gente sentir raiva da gente mesmo ou mágoa da gente mesmo. Ou seja, é a gente acessar as memórias de erros que a gente cometeu, de chances que a gente não aproveitou na vida, de coisas que a gente acha que devia ter feito, mas a gente não fez, de coisas que a gente acha que não deveria ter feito, mas a gente fez. É preciso a gente trazer à tona esse conteúdo para a gente poder liberar. Observar o que é que está de mais intenso na nossa vida, que você não consegue perdoar e fazer essa limpeza. Então, eu vou convidar você agora para pegar uma dessas memórias, tá? Vou repetir. Você pode pensar em uma raiva ou mágoa que você tenha de você mesmo, em algum erro que você tenha cometido, em alguma chance que você não tenha aproveitado, em coisas que você acha que você devia ter feito e você não fez, ou em coisas que você acha que você não deveria ter feito, mas você fez, tá? Você escolhe uma única memória dessa, tá? E vai dizer qual é a emoção que surge ao acessar essa memória. Por exemplo, eu sinto culpa, tá? E aí você vai colocar e pensar, lembrando dessa memória, trazendo essa memória para agora, no meu corpo, eu sinto de 0 a 10 o quanto eu sinto a intensidade dessa emoção agora, dessa culpa. Eu vou graduar de 0 a 10, tá? Fica com isso, não precisa pensar mais nisso no momento, e você vai seguir quando eu começar a fazer a sessão. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre culpa e arrependimento. O sentimento de culpa e arrependimento, ele também vai levar a gente para um processo de autossabotagem e autopunição. Da mesma maneira que acontece quando a gente sente raiva ou mágoa da gente, quando a gente sente culpa ou a gente se arrepende, um lado da gente puxa a gente para baixo, fica aquela sensação de lamentação do passado. Então, o que é que acontece? De maneira inconsciente, você vai terminar fazendo escolhas equivocadas para que você se dê mal e aí você se puna. Então, observe bem como é que essa questão da culpa na sua vida. Pois o processo de auto-perdão, ele passa também por essa questão da gente poder liberar, dissolver e curar essas culpas que a gente carrega. Então, será que tem alguma coisa que você fez no passado ou que você deixou de fazer que gere culpa ou arrependimento? Vamos olhar para isso? Escolhendo aí a memória, que eu vou fazer a rodada geral e você fica com a sua. Não precisa ficar pensando nela nesse momento. Você só escreve ela aí no papel ou fixa ela aí na sua mente, gradua a emoção que sente, se é mágoa, ressentimento, culpa, arrependimento, qual é a emoção que vem, pode ser outra, e gradua de 0 a 10. E vamos fazer a rodada para ver o que acontece. Tati, a nota pode subir? Pode. Por que pode? Porque às vezes a emoção estava guardada. Quando eu começo a tocar aqui, ela começa a vir uma poeira que estava embaixo do tapete e eu sacudi o tapete. Aí a poeira sobe, tá? A gente vai fazer 2 rodadas negativas, que eu chamo de falando do problema, que às vezes a lei da atração diz assim, mas você não devia falar de coisa negativa porque você está atraindo. Só que para a gente curar algo, a gente precisa falar sobre isso. Ruim é a gente falar sobre isso no nosso dia a dia. Ruim é a gente pensar sobre isso no nosso dia a dia e não fazer nada para limpar. Ruim é a gente ficar falando para os vizinhos, para os amigos sobre essas coisas sem ter um objetivo de trabalhar essa emoção, tá? Agora, fazer aqui na FT, está fazendo com um propósito. Qual é? Eu quero ficar consciente do que está dentro de mim. De que eu nem me percebo, mas eu quero ficar consciente que isso está em mim e eu quero liberar esse conteúdo em mim. Fechado? Se alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone. De fazer FT, o que me surgiu foi um grande peso aqui na cabeça. Vou fazer para isso, para ver se libera. Às vezes eu posso precisar de bastante rodadas, tá? Vamos lá. Mesmo que eu venha carregando essa mágoa de mim e me punindo por isso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não consiga me perdoar, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu venha me punindo
sentir culpa, eu me aceito profunda e completamente. Ao longo da minha vida, eu venho acumulando sentimentos de mágoa, de raiva de mim mesma, de culpa, de arrependimento. Isso me leva a grandes processos de autopunição. Eu termino fazendo escolhas extremamente sabotadoras e o meu inconsciente fica me prejudicando, para que eu pague pelos meus erros. A cada erro que eu cometo, eu sinto mágoa e raiva de mim mesmo. E uma parte de mim não consegue se perdoar. E eu fico me culpando por ter errado. E quantas vezes eu já errei? E quantas vezes eu interpretei que eu cometi erros, sem que eu realmente tenha cometido? Quantas vezes eu fui dura e severa comigo mesma? Tem um lado meu que não quer liberar essa culpa. A raiva, a mágoa que eu sinto de mim mesma é um processo de autopunição e autossabotagem. Se eu errei, eu preciso me punir para pagar e aprender com tudo que eu fiz. E quanto mais culpa e raiva eu sinto, mais eu cometo erros e mais eu me puno. Eu acabo entrando num ciclo completamente vicioso e eu não consigo me perdoar plenamente. Pesado, né? Não sei se alguém está sentindo peso. Eu sinto porque essas questões mexem muito comigo. Muito comigo. Alguém quer abrir o microfone e falar o que está sentindo? Andresa, como é que tá? Oi, Tati. É que às vezes a gente demora tanto a abrir o microfone que aí perde time. Aí acha que outra pessoa vai abrir e fica nessa tensão, eu acho, muitas vezes. Muito interessante. E a gente tá tudo fazendo aqui, eu, Lu, Cione, Pedro, Rinaldo e todo mundo adorando. Às vezes, repetir é cansativo, porque também é um processo da mente da gente sabotar, dizendo, é cansativo, Sim. vou desistir, né? Sim. Porque é cansativo Sim. fisicamente tocar nos mesmos pontos e o movimento repetitivo da mão. Você tá com a mão Sim. fazendo muitas vezes. Se você não tem preparo, vai achar cansativo, mas também é para você desistir. Mas Exato. eu acho que enquanto mais você pratica, mais você vai deixando o corpo sensível, porque a gente não tem a prática de sentir o corpo. Aí você faz a primeira vez estranhando, aí a segunda vai se acostumando. E a prática constante disso vai ensinando a você como é que sente o corpo. É muito interessante. E às vezes, quando você Tô tem muita anotando mágoa, aqui que isso acontece, tá? No quando próprio você processo de tem constelação, mágoa, isso acontece também. Muita consciência corporal. Deixa eu desligar o quando você microfone. certo. Quando você tem muita mágoa, muita raiva, quando o sentimento específico que você está fazendo FT é forte, você tende a bater com mais força no negócio. E quanto mais culpa você tem, mais roxa você quer ficar. Acaba que depois da FT Não precisa bater com força. Não claro. precisa. Porque você Tá? quer bater até na cara, na verdade. Aí você trocou o bater na cara pelo FT. Aí você vai com a raiva da culpa. E não Eu precisa tô disso. cheia de arroto aqui porque tô liberando, tá? É verdade. É muito cansativo. É doloroso. Às vezes vai ter muito choro. Eu já tive sessões que eu passei umas 2 horas fazendo. Vomitei muito. Mas o alívio que a gente vai tirando, o problema, gente, é que a gente limpa, mas a gente continua reagindo às coisas na vida da gente. Então, a gente acumula mais negatividade, entende? Então, quando a gente dá essa preciosidade para a gente de fazer essa limpeza com constância, a gente gera liberação. Imagina que a gente está ficando consciente de algo que a gente passou o dia todinho pensando, a semana todinho pensa. Porque, olha que curioso, 95% dos nossos pensamentos são os mesmos que a gente pensou ontem. Os mesmos. A gente repete, repete. A gente é uma vitrola repetindo, 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 repetindo. Então, se a gente não amplia a nossa mente, não busca novo repertório de livro, de filme, para ampliar a nossa consciência, a gente vai repetindo as mesmas coisas que estão aqui dentro. Entende? Quando a gente não libera aquele conteúdo, como eu falei, emoção quer dizer ex movere. Quando a gente não libera isso, a gente continua reproduzindo o mesmo conteúdo. Então, é cansativo mesmo, mas é como se na terapia, o que é que a gente faz muitas vezes? A gente vai ficar repetindo, falando aquilo trocentas vezes, que nem a gente aguenta mais falar aquele assunto, reclamar aquele conteúdo. Lembro do meu processo de separação, quando eu falava as mesmas coisas para a Cécia, todas as
quintas e terças-feiras que a gente ia para a escola. E é isso que faz a gente ficar consciente e dizer: eu estou cansada desta dor, desta repetição. Entende? Só que no processo do EFT, a gente tem mais uma contribuição, que é você estar liberando no corpo o bloqueio emocional que está armazenado no seu corpo. Então, a gente pode achar que isso é ruim, que é doloroso, mas a gente está liberando de carga emocional, tá? Vou fazer mais uma vez a liberação negativa. Deixa eu falar rapidinho. Pode. Só o que eu senti agora, assim, é que toda vez quando termina, que tu faz aquela respiração final, parece que o negócio tá indo embora, assim, sabe? Sim, sim. A tendência é essa, Deza. Quanto mais rodadas você faz, mais você vai ficando leve, tá? Eu atendi uma pessoa semana passada, em caso de urgência, que estava, enfim, não queria mais estar aqui e tal. E aí, ela tá fazendo todo dia. E ela disse: Tati, eu tô me sentindo outra pessoa. Eu tô fazendo todos os dias para liberação, mas já tirei muita carga emocional. Foi uma sessão que durou 3 horas, foi exaustiva e cansativa. Até eu chorei, chorava, liberava. Mas ela chegou aqui num estágio, né? Atendi até presencial. Ela veio aqui em casa. Então, a tendência é essa, só que a gente não tem paciência, entende? Mas a tendência é essa, tem altas comprovações, vocês podem pesquisar aí, e vocês vão identificar que quanto mais liberação a gente faz, mais esse conteúdo vai embora. Mas que é cansativo, é. Vou lá, seguir. Mesmo que eu venha carregando essa mágoa de mim, pode pegar o mesmo conteúdo que você está trabalhando e vai observando a pontuação que você se deu, tá? Para que você possa ir vendo o efeito aí. Mesmo que eu venha carregando essa mágoa dentro de mim e me punindo por isso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não consiga me perdoar, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu venha me punindo por sentir culpa, eu me aceito profunda e completamente. O mais bonito disso é que eu percebo que é uma conversa da nossa essência divina com a nossa criança ferida, com o nosso ego, entende? Olha, tá tudo bem você sentir tudo isso. Mesmo assim, eu te aceito e te amo profundamente. Não te culpa por isso, sabe? Eu acho lindo isso. Eu acho que é um diálogo dual dentro de nós, acalmando, dizendo, tá tudo bem sentir isso. Já basta sentir isso, não se culpe por sentir. Vamos liberar, vamos ficar consciente. Então, assim, eu acho magnífico, me arrepio toda a falar isso para vocês, porque isso não foi algo que foi ensinado para mim na FT. Foi algo que eu tive a sensibilidade de perceber e construir isso para mim, entende? Que é esse diálogo dentro de mim. É a minha essência divina conversando com a minha criança ferida. Ao longo da minha vida, eu venho acumulando sentimentos de mágoa e raiva de mim mesma. Eu tenho culpa e arrependimento. E isso me leva a grandes processos de autopunição e a escolhas sabotadoras que eu termino fazendo na minha jornada. O meu inconsciente fica me prejudicando para que eu pague pelos meus erros. E a cada erro que eu cometo, eu sinto mágoa. Não batam com força, tá? Por favor. Eu sinto mágoa e raiva de mim mesma. E uma parte de mim não quer se perdoar. E eu fico me culpando por ter errado. E quantas vezes eu já errei? E quantas vezes eu interpretei que eu cometi erros, sem que eu nem tenha cometido? Tem um lado meu que não quer se libertar dessa culpa. A raiva, a mágoa que eu sinto dentro de mim é um processo de autopunição e autossabotagem. Se eu errei, eu preciso me punir para eu pagar e, enfim, eu poder aprender com o meu erro. E quanto mais culpa e raiva eu sinto, mais eu cometo erros. E quanto mais erros, mais autopunição eu faço comigo. Eu acabo entrando num ciclo destrutivo e vicioso e não consigo me perdoar plenamente. Respira aí um pouquinho, observa o corpo. O coração às vezes fica acelerado, tá? Que a gente está acelerando também aí as correntes sanguíneas, todos os vórtices de energia mais fortes da gente estão sendo estimulados aqui. Eu vou fazer uma rodada positiva e queria que vocês observassem bem o que é que vocês sentem e
Como é que vocês se sentem depois da rodada positiva? Alguém quer falar agora, antes de eu entrar na rodada positiva? Eu tô sentindo um pouco de tontura. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai agora, de 0 a 10, o quanto você está sentindo tontura? 6. O quanto é forte? 6. Pronto. Você vai só focar na tontura agora. Você vai dizer, eu sinto tontura. E mesmo que eu fale outras coisas, você vai pensar na tontura. Tá? Eu não quero ninguém saindo mal daqui, tá, gente? Então, se vocês estiverem com sintomas ruins, se a gente terminar a sessão, vocês vão olhar para essa sensação que tá aí, seja física ou emocional, e vai fazendo para isso, tá? Se esse conteúdo tá mais forte, como Suzana trouxe, tá? Que eu tô sentindo uma tontura, faz para tontura. Se tá sentindo sono, faz para o sono. Se surgir uma outra memória que tá muito forte, latente, te chamando, faz para ela, tá? Não precisa ficar pensando nela. Só diz que vai fazer para ela na tua mente e vai fazendo comigo a rodada, tá bom? Posso seguir? Alguém mais quer falar? Ok. Mesmo que eu sinta essa mágoa dentro de mim, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha cometido erros, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha guardado tanta culpa e arrependimento por tanto tempo, eu escolho me perdoar. Eu libero, nesse momento, qualquer sentimento de mágoa pelos erros que eu cometi. Eu escolho liberar de qualquer sentimento de culpa que eu esteja sentindo por coisas que eu fiz e pelo que eu deixei de fazer. Eu me perdoo pelos erros cometidos. Eu não tinha consciência que eu tenho agora. Eu vejo cada erro como uma experiência importante para o meu aprendizado. Eu escolho, ao sair da sessão hoje, ao terminar a aula, escrever numa folha o que foi que eu aprendi exatamente porque essa experiência aconteceu comigo. O que é que eu aprendi sobre a vida? O que é que eu aprendi sobre mim? Eu escolho liberar completamente e procurar o que foi que de verdade eu aprendi. Qual foi a lição aprendida por eu ter passado por essa experiência? Se eu escolher aprender, me focar nessa experiência, eu vou poder me libertar. E eu quero me libertar. Eu me libero completamente da necessidade de me punir e me colocar para baixo a partir de agora. A cada erro que eu cometo, eu reconheço e me reconecto. Peraí, então um minutinho, tá? Eu escolho liberar qualquer sentimento de culpa por coisas que eu fiz, por coisas que eu tenha deixado de fazer. Eu me perdoo pelos meus erros. Eu vejo cada erro como uma experiência importante para o meu aprendizado. Eu me libero completamente da necessidade de me punir e de me colocar para baixo a partir de agora. Cada erro que eu cometo, eu reconheço. Eu me perdoo. Eu aprendo com ele e sigo em frente à minha vida. Sem os erros do passado, eu não teria a experiência que eu tenho hoje. Eu escolho ser paciente e compreensiva comigo. Eu deixo que o perdão limpe a minha mente e o meu corpo da culpa e da mágoa. Eu me perdoo de forma incondicional. Alguém quer falar? Vou falar o nome da turma. Tá Pedro dizendo que tá com sono com a técnica e Lu também. Aí eu disse, antes de começar, foca nisso, lembra disso, do sono, mas faz a técnica. No meio desse processo, eu fiquei abrindo a boca o tempo todo agora. Peguei o sono deles. Normal. Olha só. Todas as sensações físicas que surgirem, não tem nenhuma que tá errada. Porque isso, lembra quando acontece? Quando a gente vai adoecer, quando a gente sente algo muito forte e começa a adoecer, não vem algo para o corpo físico? Da mesma forma, quando a gente está desbloqueando a emoção do corpo, ela vem através de uma sensação física.
É como se ela estivesse mostrando que tem uma mudança acontecendo, entende? A gente está desbloqueando. Então, vem qualquer sensação. Pode vir arroto, pum, espirro, pode vir bocejo, pode vir sono, pode vir qualquer coceira, pode vir dor de cabeça, tontura, dor em alguma parte do corpo, qualquer coisa. Não tem absolutamente nada errado. São sensações físicas mostrando que está desbloqueando a emoção ou que está trazendo ela à tona para poder ela ser liberada. Alguém sentiu que a emoção, a memória que trouxe não desceu, que aumentou, que ainda não desceu, está bloqueada, está parada no mesmo número? Tive uma sensação na língua do lado esquerdo, como se fosse um formigamento. Normal também. Muito forte. O que você vai fazer? Mas e você diminuiu a tensão que você estava, o choro, a emoção que veio? Diminuiu? Pronto. Então agora você pode fazer para isso. Você tanto pode focar no que eu vou dizer, como pode focar no formigamento. Porque ainda que você não foque no formigamento, a tendência, você fazendo a limpeza, é que o formigamento vai embora, entendeu? É como se a emoção estivesse dizendo assim, eu vou surgir agora em forma de formigamento para eu poder ir embora do teu corpo, entende? Aí ele vem várias sensações até que ele se vá. Quando a gente faz a meditação Vipassana, não sei se tem alguém aqui que fez o retiro, que está na aula, a mesma coisa. A gente medita observando as sensações físicas no nosso corpo. E a sensação física é exatamente isso, é dizendo que uma reatividade, um sankara, está indo embora. Então, na FT, eu vejo muita relação com a meditação Vipassana. Para quem não consegue meditar, a FT é uma ferramenta excelente, porque o que é que ela faz quando a gente está fazendo FT? Ela diminui o nível de cortisol no seu corpo. O que é o nível de cortisol? É o hormônio do estresse. Quanto mais alto o cortisol, mais estressado, mais pensamento acelerado você está. Se você tiver um nível de cortisol muito alto, você vai aumentar e vai chegar a ter um nível de adrenalina. Seu corpo vai liberar adrenalina. E tudo isso vai chamar vários órgãos do seu corpo para trabalhar. E às vezes você não está numa situação de perigo real. Entende? Então você pode fazer FT para diminuir esse estresse. E você baixa o seu nível de cortisol. E é um medicamento totalmente gratuito se você estiver fazendo sozinho. Tá? Vamos lá agora. Posso continuar? Alguém quer falar? É importante vocês trazerem, tá, gente? Eu queria que ninguém ficasse com emoção ruim aí ou com sensação ruim no corpo para não ficar assustado com a ferramenta, porque ela não tem esse objetivo. Rinaldo, como é que você tá? Aí que já vem para dar. Oi? Oi, Tati. Deixa eu pegar aqui. Como é que você tá? Tá sem vídeo, peraí. Tô bem, Tati. Eu, depois da partir da terceira vez que você estava fazendo a técnica, aí já fui liberando assim, eu sentia no corpo como se tivesse um líquido correndo, uma coisa assim, bem com uma sensação muito boa. Uma sensação bem de paz mesmo, sabe? Uma coisa bem tranquila, assim, bem, muito boa, uma sensação muito boa. Como se eu sentisse assim, correndo dentro de mim. Que bom. Muito legal. Que se alguém aqui, antes de dormir, não tivesse sentido bem, faz a mesma coisa para a sensação até você perceber que ela zerou. Como é que você identifica? Você olha para essa emoção, gradua de 0 a 10, para que você possa ter uma noção no racional se ela está diminuindo. Ou você sente no seu corpo, tá? Vou continuar. Se alguém quiser interromper, não tem problema, é só abrir o microfone e começar a falar, tá bom? Olha, outra coisa que interfere na nossa autoestima é quando a gente não se sente merecedor de receber. E esse conteúdo que eu vou trazer aqui é um conteúdo que eu quero, inclusive, que vocês dialoguem com a gente, tá? SES principalmente, tá? O sentimento de não merecimento, ele bloqueia o receber.
além de outras crenças que eu vou detalhar um pouquinho mais. Mas existe a crença de que é preciso a gente fazer algo muito especial para que a gente seja merecedor de coisas boas, né? E o curioso é que, dentre todas as espécies de seres vivos, o ser humano é o único que cria esse critério para se permitir receber. Outros seres da natureza, eles não têm nenhum problema na questão de receber. Vamos imaginar um cachorro, se a gente passasse a dar uma comida de mais qualidade. Ele não ia dizer, não, não. Tem muita gente passando, muitos cachorrinhos na rua com fome e eu não vou poder ajudar eles. Não me dê não esse não. Vai. Ele vai aceitar de bom grado receber aquilo. Ele não vai questionar, né? Até porque não tem a função do raciocínio. Mas eu estou querendo mostrar que outros seres da natureza, eles não questionam o que recebem. Nem de bom e nem de ruim. Eles recebem. Trabalham com aquilo, na sua flexibilidade, tá? O que acontece muitas vezes? A gente desenvolve um pensamento de que a gente está devendo alguma coisa. A gente não tem nenhum problema de achar que a gente tem a obrigação de dar, tá? Mas a gente tem problemas em achar que a gente não merece receber. Então, a gente desenvolve um pensamento, desde que a gente nasce, que a gente está devendo alguma coisa. E de que, por isso, a gente não é merecedor. E que, para a gente ser merecedor, a gente precisa fazer alguma coisa ou ser alguma coisa para merecer. E eu vou trazer por que eu estou falando nisso, tá? O que é que isso cria? Talvez seja preciso trabalhar muito ou ser um filho muito bom. Ou então, a gente ser um ser humano especial. Senão, a gente não merece receber coisas boas com facilidade. Tem até um ditado que diz assim, quando o que a gente está recebendo é tão fácil, a gente desconfia. Não tem um ditadozinho que diz, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Como se a gente estivesse desconfiando de receber aquilo. Como se a gente, às vezes, não merecesse aquilo. Ou como se não fosse possível receber algo com facilidade, alegria e glória, como diriam as pessoas que trabalham com barra de access, né? Então, os outros seres vivos não têm problema de merecimento de receber alguma coisa, né? A gente também, dentro dos processos de religião e da própria filosofia espiritualista, a gente terminou escutando isso. E eu queria, inclusive, que a gente trouxesse isso aqui para discussão. Pensamentos que dizem assim, se você não conseguiu isso, é porque você ainda não teve merecimento. Se você tiver merecimento, você vai conseguir. Mas quem é que vai ficar medindo, então, se a gente merece ou não merece receber? O que é que uma pessoa tem que fazer de tão maravilhoso para que ela seja merecedora de receber? E é aí que a pessoa muitas vezes, o que é que pode acontecer com a gente? A gente acha que fez tudo que estava ao nosso alcance e a gente não consegue o que a gente quer. Então, o que é que a gente vai deduzir? Que a gente não é merecedor. Será que é porque a gente não é merecedor ou porque não chegou esse momento? Será que tem a ver com merecer, entende? Por que eu estou trazendo isso para a discussão? Porque se a gente se firma numa crença de que a gente não está recebendo porque a gente não merece, como se isso fosse uma sentença, um carimbo, isso pode virar uma crença sabotadora. Parece que tem algo de errado comigo, porque eu faço tudo que é possível e as coisas não acontecem para mim com facilidade. E não é porque você não merece. Existem várias razões no universo que podem estar acontecendo para impedir que a nossa vida esteja abundante. E muitas razões, às vezes, serão extremamente inconscientes, a gente não consegue acessar. Então, sem dúvida que algumas dessas razões são inconscientes e que, por exemplo, crescer financeiramente ou viver um relacionamento amoroso, a gente pode achar que é uma crença de não merecimento e que, através dela, a gente vai terminar criando uma crença sabotadora. Então, a gente deve continuar trabalhando naquilo que a gente acredita, no que a gente deve trabalhar, e não achar que a gente não é merecedor. Se por acaso você não conseguiu o seu objetivo, você não criar essa crença dentro de você. Eu não recebi porque eu não mereci. Não é uma questão de merecer. Existem vários fatores que podem estar direcionando para que aquilo não tenha chegado na sua vida. Você talvez não tenha entrado nesse
fluxo, não é exatamente uma questão de merecer. E eu estou trazendo isso, porque se a gente criar essa crença de que a gente não é merecedor, a gente pode bloquear ainda mais esse senso de receber algo da vida, tá? Que mais que eu tenho para dizer? A gente Tati, entra muito nesse mérito da gente estar pagando algo de vidas passadas, né? Como se fosse um castigo, né? E aí, alguém quer falar alguma coisa? tá me ouvindo? Pode falar. Não é rápido, é que esse tema de merecimento a gente passou muito estudando para concurso, né? Você, inclusive, testemunhou, né, várias das nossas conversas no carro, indo para as aulas. E é muito perigoso, não só pelo que tu falou, porque quando a gente coloca em jogo merecimento e a gente vê uma pessoa próxima de nós, que na nossa visão não tem esse merecimento, mas já conquistou o que nós queríamos, a gente não só nos prejudica, como gera uma energia negativa em relação a uma outra pessoa, a um terceiro. Então, quem é que está medindo, né? Quem merece e quem não merece. Não exatamente, existe isso. quando na verdade nunca foi uma questão de merecimento. Nas conversas que a gente comentou, que a gente falava sobre o concurso e sobre nossos anseios, eu buscava muito mais saber se eu estava fazendo o correto, assim, se o fluxo estava no seu tempo, entendeu? Ou se eu estava deixando de fazer algo que me impediria de conquistar as coisas no momento que estava planejado. Então, eu sempre tentei ter esse cuidado para justamente não achar que eu era melhor ou pior do que alguém. Porque merecimento invariavelmente passa por essa análise. Será que eu sou uma pessoa boa e, portanto, eu mereço? Ou eu sou uma pessoa ruim e não mereço? Não é uma questão dessa. A questão é, eu estou fazendo tudo o que eu posso? Quando eu comecei a me questionar sobre isso, e eu verifiquei que eu estava fazendo tudo o que era possível, que não havia como estudar mais do que eu já estudava, assim como Carol, foi mais tranquilo aceitar. Exatamente. Isso. Então, faça a sua parte, né, que você já falou diversas vezes nas pílulas, e deixa o universo fazer a parte dele. Eu acho que isso, no concurso, é bem evidente para a gente. Em tudo na vida, né? Quando a gente gera essa emoção de ansiedade pelo resultado, a gente não está confiando, né? Eu estou passando muito por isso nesse processo agora de empreender e trabalhar com isso. Isso é bem desafiador. A gente trabalha com muitas inseguranças, muitas inconstâncias, mas só o amor ao trabalho, aquela causa, aquilo que a gente quer, né? Assim, é preciso ter um propósito muito claro naquilo. Mas por que eu estou trazendo isso à tona? Para que a gente possa quebrar de que não existe isso de não merecer. Senão a gente vai criar um bloqueio para receber, tá? Mas alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? A gente pode terminar achando, né, que a gente perdeu o merecimento. Será que isso é um karma? Será que eu estou pagando algo de vidas passadas? E aí a gente não vive no presente da melhor maneira, em cada situação. E a gente não consegue se sentir merecedor, né? E vai terminar recebendo tudo e não vai terminar não recebendo o que precisa chegar até a gente. Então, tem crença ligada a esse pensamento espiritualista, religioso, que as pessoas interpretam que elas só devem doar também, que quem é generoso e espiritualizado se doa muito, que quem é uma pessoa boa tem que se doar sempre, e fica parecendo que não é bom receber. Tem gente que é ótimo de doação, mas é péssimo de receber. Então, bloqueia o receber como se doar fosse importante e receber não fosse importante. Só que existe uma lei, para ter equilíbrio, essa lei precisa ter doar e receber, que são duas faces da mesma moeda. Então, não pode haver doação se não tiver alguém para receber. E em alguns momentos, você vai estar no papel de doador e também é importante que você se permita estar no lugar de recebedor. Se todo mundo só quisesse doar e não quisesse receber, o mundo simplesmente não ia funcionar. Achar que seu papel é só doar, porque você é espiritualizado, é evoluído e você só vai doar, parece até um tipo de arrogância, de superioridade. Todos os seres humanos podem receber, porque só você vai poder doar. Como se você fosse um tipo especial, né? De santo.
tem certeza que as pessoas que são realmente espiritualizadas, elas também são ótimas recebedoras, né? Tanto quanto são boas doadoras. Além desses problemas todos, gente, citado, a nossa sensação de não merecimento, ela vai gerar dificuldade de receber. Quanto menor a nossa autoestima, quanto menos você gosta de você, quanto menos você gosta de você mesmo, você vai se achar menos merecedor de receber coisa boa, de ter bom relacionamento, de ter conforto, de ter prosperidade. Então, quando a gente começa a limpar essa carga emocional e ficar consciente de que não existe a crença de não merecimento, que é ligada a essa autoestima, o sentimento de merecimento também vai aumentar. Então, quando eu começo a limpar culpa, arrependimento, mágoa, ressentimento, sentimento de rejeição e abandono, a gente também vai limpando essa carga de que eu não mereço receber, porque está atrelado a essas emoções, tá? E aí o nosso amor próprio tende a aumentar e todos esses bloqueios que a gente tem em receber, eles terminam levando a gente a perder criatividade, ideias que a gente poderia ter, né, para como estudar para um concurso, por exemplo, de que maneira nova a gente poderia estudar, ou como é que a gente poderia arranjar um novo cliente. Tudo isso vai fazendo a mente da gente ficar bloqueada, porque a mente da gente fica ansiosa, angustiada, ela não consegue se conectar. Então, quando a gente vai limpando esse lixo emocional, tudo isso vai se conectando mais, se abrindo mais, para a gente enxergar oportunidades. Então, se a gente está bloqueado com esse lixo emocional todo, a gente termina dando um jeito de não conseguir aproveitar as oportunidades que já estão à nossa disposição, ou que estão à nossa visão e a gente não está conseguindo ver. E gera isso, claro, um intenso processo de autossabotagem dos mais diversos tipos que a gente já viu e enxergou aqui nesse processo que eu fui falando. Então, agora, se alguém não quiser falar nada, eu já vou seguir para uma rodada negativa de não merecimento. Alguém quer falar alguma coisa? Lembrou dessa sensação? Tem essa sensação? Quer trazer alguma discussão? Ceci, quer trazer essa questão de merecimento, não merecimento que Rogério trouxe? Para como a filosofia espiritualista enxerga essa questão de merecimento? Eu não vou me alongar muito porque eu acho que essa tua técnica vai fazer a negativa e a reparadora, né? Aí eu quero que faça com calma. Mas uma coisa, quando tu começaste a falar do merecimento, eu olhei para a cara de Rina, porque foi o tema da aula de quinta-feira. Foi fazer merecer. O que é que a gente faz para merecer? Foi um vídeo de Cortella. Foi bem interessante, a gente debateu muita coisa legal. E aqui a gente estava meio que você falando e a gente comentando algumas coisas também do quanto a gente se prende à questão de, Pedro estava falando, de vidas passadas e achar que todo o merecimento vem de lá, então a gente não pode fazer mais nada, porque já está tudo acertado, a gente esquece de viver o presente, de plantar no presente, de fazer por merecer agora, a gente se acha que tudo já foi, já veio de antes, né? E também de a gente achar que o que a gente quer, que a gente acha que merece, e às vezes a gente não merece porque não é bom para a gente, inclusive, né? É muito complexo. Esse tema de merecimento daria um tema. Aí eu lembrei de uma coisa, quando o Rogério estava na história de estudar para concurso, quem conhece Rogério sabe o quanto ele é esforçado, dedicado, maravilhoso, Carol que o diga, uma pessoa fantástica em vários aspectos. E eu disse a ele uma vez, não sei se ele vai lembrar, eu digo, Rogério, se tu não passar nesse danado desse concurso para juiz, desse qualquer, não é porque você não merece, não é porque o Brasil não merece um juiz da tua qualidade. Brasileiro não merece um juiz do tipo que tu vai ser. Brincando com ele. Porque às vezes é isso. Às vezes até o que a gente está querendo merecer é uma coisa que é menos, porque a gente é muito mais que aquilo. Então, assim, tudo está no seu lugar e, de fato, para tudo há uma justiça. E a gente sempre merece e recebe o que merece, né? A gente pode estar querendo menos para a gente do que o que a gente merece, entendeu? Mas é porque aqui, Cési, o bloqueio está em a gente acreditar que a gente não merece, entende? Merece, eu entendo. Tudo isso, pelo que a própria teoria da espiritualidade fala, de questão de merecimento, aí a gente cria a crença de que a gente não merece, que a gente recebeu da vida porque a gente não merece. Só que existem vários fatores que a gente não consegue ver do porquê que aquilo não chegou na nossa vida. E bem disse Rogério, o que eu ainda não fiz para fazer a minha parte? Porque aí é esperar realmente, se eu estou fazendo a minha parte, se aquilo está no meu caminho, que vai chegar até mim, não é uma questão de não merecer ou merecer. É uma questão muito além disso. Então, o problema é se a gente
cria uma crença em nós de que a gente não merece. Aí a gente cria um bloqueio de receber. Tem a ver com a dinâmica inicial, porque isso tem muito a ver com culpa, né? Com autossabotagem. E tem mais a ver com a gente, os procedimentos. Exatamente. Que a gente quer do que com alguma coisa externa. Então, como o Rinaldo estava falando ali, a gente falando de Deus, porque assim, às vezes parece que a gente espera de Deus que ele não deu o que a gente merece. Não, Deus deu o que a gente merece, igual para todo mundo, vida e liberdade. Daí é com cada história individual, né? Não é intervenção de Deus fazendo a gente merecer mais nada. O que a gente tinha que merecer já recebeu. Vida e liberdade. Daí cada um constrói. Exatamente. Vai lá que essa dinâmica vai ser massa. O tema tá massa. Vamos lá, então. Então, eu queria que depois que você ouviu tudo isso, do que você acha de crença de merecer, do quanto você acha que não merece, que você pensasse nisso e graduasse qual é a emoção que vem quando você tem essa sensação de que você não mereceu ou não merece alguma coisa que você ainda não recebeu da vida. O quanto você acreditou que você não merece algo. Prosperidade financeira, um relacionamento massa, o que quer que seja, que você acha que não merece. A iluminação, o que você quiser. Então, foca nisso aí e observa qual é a emoção que vem, se é tristeza, se é raiva, se o que é. Gradua e vamos focar aqui no geral e observa se essa emoção sobe ou desce, essa graduação sobe ou desce. Mesmo que eu tenha me bloqueado o meu crescimento financeiro, emocional, por não me sentir merecedora, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha internalizado a crença de que eu não mereço uma vida mais feliz e mais bem-sucedida, mais plena, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu venha sabotando o meu desenvolvimento por não me sentir merecedora, eu me aceito profunda e completamente. O não merecimento tem sabotado o meu crescimento. É uma crença que eu aprendi, que está enraizada no inconsciente coletivo, de que o ser humano já nasce devendo alguma coisa, que é preciso ser muito especial para merecer uma vida feliz e próspera. Eu me sinto uma devedora. Eu tenho que fazer muito para me sentir merecedora. Mesmo assim, parece que nunca é suficiente. Parece que as outras pessoas são merecedoras e eu não sou. Quando eu fracasso em alguma coisa, reforça em mim a crença de que parece que eu não mereço. Porque se eu merecesse, as coisas já teriam dado certo. Eu fico presa, acreditando que eu não mereço. Existem crenças espiritualistas que reforçam que a gente só deve doar, como se receber não fosse tão digno quanto doar, que devemos doar muito e não receber nada. E isso acaba também bloqueando ainda mais o meu acesso à abundância, à plenitude, à satisfação. Além disso, os problemas de autoestima que eu venho carregando, como culpas, mágoas, sentimento de rejeição, sentimento de abandono, as frustrações que eu tive, os arrependimentos, tudo isso baixa tanto meu amor próprio. Me faz sentir que eu não tenho valor. E quando eu me sinto sem valor, eu acabo também não me sentindo merecedora. Eu me retorno uma péssima recebedora. E é isso que eu tenho feito comigo. Ao afirmar que eu não mereço, que eu não posso, que isso não é para mim, que os outros merecem mais do que eu, e eu não. E que o meu papel é só doar. Alguém quer falar? Eu vou fazer. Porque eu me sinto última na fila do pão. Talvez você nunca teve clareza disso, tá? Faz sentido? Faz ao ponto, às vezes, eu me admirar de coisas que eu fiz na vida. Tipo assim, parei pra pensar assim, poxa, eu já comprei um carro na vida. Parcelado. Mas tu tá entendendo assim que eu parei assim, eita, poxa, eu consegui fazer um negócio desse como se eu tivesse ido na lua. Uhum.
Então, às vezes, quando eu paro, que eu penso que eu já fiz o que eu já fiz, que eu já casei, que eu já separei, que já comprei apartamento que eu já vendi, que já peguei carro que já vendi, eu digo assim, poxa, assim, como se tudo isso fosse meus pais pudessem fazer, todo mundo pudesse fazer, e eu não. Aí eu paro assim, eu até fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, porque eu comecei a ver meu Instagram e digo, meu Deus, quanta coisa eu já fiz na vida. A gente não, às vezes não para assim para olhar isso, os nossos feitos, as nossas realizações. Eu digo, poxa, eu sustento uma casa, eu criei um menino e 2 cachorros. E aí, tu tá entendendo? É como se eu fui entrando automático na vida. Fui saindo da escola, fui entrando na faculdade, fui entrando no emprego e nunca me dei conta que eu tô realizando tudo isso. Muito bom. E Então, pensa que eu você fiz agora. pode. Você veja que você conectou com isso, mas tem resíduo aí dessa memória, dessa crença de não merecimento, né? Porque esse espantar com isso é como se, ué, eu mereço, né? Vou fazer mais uma vez a negativa. Observa se a nota baixa, tá? E compartilha Tati, depois aqui. Tati, tu pode só repetir a resposta que deu Sandrinha quando ela falou, eu me sinto a última na fila do pão, porque tu falou e eu não escutei, menina aqui. Tu lembra o que tu respondeu ou não? O que eu respondi foi assim, talvez só agora você teve clareza disso. Ai, tu falou, faz sentido, não foi? Eu só escutei, faz sentido. Tá Isso, bom, valeu. isso. Tá? Alguém mais quer falar? Se vocês quiserem ficar um pouquinho depois da aula e alguém quiser trabalhar alguma coisa, eu fico aqui um pouco mais, tá? Eu não quero que ninguém vá dormir se sentindo mal, tá? Mesmo que eu tenha bloqueado o meu crescimento até hoje, por não me sentir merecedora, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha, inconscientemente, internalizado a crença de que eu não mereço uma vida mais feliz, mais bem-sucedida, mais próspera, mais abundante, mais plena, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu venha sabotando o meu crescimento, por não me sentir merecedora, eu me aceito profunda e completamente. O não merecimento tem sabotado o meu crescimento. É uma crença que eu aprendi, que está enraizada no inconsciente coletivo, e que o ser humano já nasce devendo alguma coisa. Que é preciso ser especial demais para merecer uma vida próspera e feliz. Eu me sinto uma devedora. Eu tenho que fazer muito para me sentir merecedora. Mesmo assim, parece que nunca é o suficiente. Parece que outras pessoas são merecedoras e eu não. E quando eu fracasso em alguma coisa, reforça a crença em mim de que eu não mereço. Porque se eu merecesse as coisas, elas dariam certo. E eu fico presa, acreditando que eu não mereço. Existem crenças espiritualistas que reforçam que eu só deveria doar, como se receber não fosse digno quanto doar. Que devemos doar muito e não receber nada. E isso acaba bloqueando ainda mais o meu acesso à abundância. Além disso, os problemas na autoestima que eu venho carregando, como as culpas, as mágoas, os sentimentos de rejeição e abandono, as frustrações, meus arrependimentos, tudo isso baixa meu amor próprio. Eu fico muito carregada. Me fazem sentir que eu nem tenho valor. E quando eu me sinto sem valor, eu acabo também não me sentindo merecedora. Eu me torno um péssimo recebedor. E é isso que eu tenho feito comigo. Ao afirmar que eu não mereço, que eu não posso, não é para mim, que os outros merecem mais do que eu, e que o meu papel é só doar. Fica um pouquinho com o corpo. Daqui a pouco eu vou fazer a rodada positiva, mas observa o corpo. Observa se a nota baixou, se subiu. Dificilmente, quando vai fazendo várias, ela vai subindo, 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 tá? Ela pode subir alguma vez, mas depois ela vai descendo, à medida que a gente vai fazendo, liberando. Engraçado como eu tenho acessado muito o meu inconsciente com isso.
através dos atendimentos com os outros, né? Eu acesso coisas que as pessoas não lembram de jeito nenhum. É muito bonito. Alguém quer falar antes de eu entrar na positiva? Marcela, como é que tá? Eu piorei, Tati. É porque é o seguinte, Cela, a gente trouxe 2 conteúdos, porque como disseram para terminar hoje, aí eu trouxe mágoas, ressentimentos, culpa e arrependimento. E agora estou fazendo não merecimento. Então, ele traz outro conteúdo à tona, entende? Então, é natural. Vou fazer uma positiva e qualquer coisa a gente fica um pouquinho mais aqui, tá? A gente liberar e ver se acha alguma coisa aí que possa ser liberado, tá bom? Mais alguém piorou? Abre o microfone quem piorou, por favor. Eu tô arrotando muito, mas você disse que isso faz parte do processo de liberação, É né? ótimo arrotar. É ótimo a liberação, tá? É ótimo. Bota para quebrar, arrota aí. É melhor por cima do que por baixo. Mais alguém piorou? Kelly tá muito caladinha. Como é que você tá? Encontrei em Componera, Pantanal e também em Mucugê, na Chapada Diamantina, além de Montes Claros, no norte de Minas. E aqui... Kelly? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo agora. Comigo foi por baixo. Eu não tô no banheiro, não, viu? Mas pode dar diarreia também, tá, gente? Às vezes Desculpa, a é gente porque eu fala tava profundo. com o fone no lado só do ouvido e o microfone não pega quando eu tô só com a banda dele, entendeu? Uhum. Tá, é normal. Mas tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Tá. Se mais alguém não estiver se sentindo mal, não estiver se sentindo bem, por favor, fala comigo no final, tá? Vou fazer agora a rodada de não merecimento positiva para a gente encerrar, são 9h13, e aí a gente pode ficar conversando depois. Mesmo que eu venha bloqueando o meu crescimento, ao não me sentir merecedora, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta que os outros merecem e eu não, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha acreditado, até hoje, que meu papel é só doar e não receber, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. A partir de hoje, eu me declaro merecedora de ter uma vida plena e abundante. Eu sou tão merecedora quanto qualquer outro ser humano e tão merecedora quanto qualquer outro ser da natureza. Eu escolho deixar para trás a crença de que eu preciso ser ou fazer algo muito especial para ser merecedora de algo. Eu sou merecedora pelo simples fato de que eu existo, e isso é o suficiente. Eu sou parte desse universo abundante. Não existe nenhuma separação entre eu e o universo. E somente eu mesma posso bloquear a minha abundância. Eu escolho me perdoar por ter sabotado a minha vida de não me sentir merecedora. Eu deixo para trás a crença de que eu só posso doar. Eu deixo para trás as crenças de que eu preciso fazer algo especial para me sentir merecedora. Eu escolho dissolver os sentimentos de culpa, de raiva, de rejeição, de abandono, de mágoa, de ressentimento, que até hoje baixaram meu amor próprio, bloqueando a minha capacidade de receber. Eu escolho ser uma excelente recebedora. Receber é tão importante quanto doar. Só há doação
quando há recebimento. Eu me permito receber abundância, prosperidade, felicidade de forma ilimitada. Agora vocês podem abrir as câmeras, abrir os microfones. Quem não falou nada ainda, eu queria ouvir. Graça Pimenta, pode falar? Babi, você que abriu o microfone, como é que você se sentiu? Como é que foi o processo para você? Boa noite para todos. Eu só tive dificuldade de concentração. Em alguns momentos eu estava tentando focar e aí de repente vinham meus problemas. Eu ficava pensando nos meus problemas. Aí daqui a pouco eu pensava, meu Deus, eu tenho que prestar atenção na aula para liberar os problemas. E vaguei entre memórias que me incomodam e a aula. Mas não tive nenhuma reação física. Tá tudo bem. Se elas vieram à tona, elas vieram exatamente por conta do conteúdo que estava vindo, entende? Aí você foi acessando por causa dos seus. Você já estava pensando nesses problemas ou esses problemas vieram ao pensamento agora que você foi escutando o conteúdo? Já estava pensando nos problemas. São problemas recentes. Ok, então é que você não conseguiu se entregar mesmo. Ficou nos problemas. Mas você poderia pegar o conteúdo que você estava e trazer. Eu não consegui chegar, acompanhar a aula desde o começo. Aí, quando eu acabar, que estiver lá, eu vou Aí você vai voltar. assistir a gravação. Pronto, isso. Pode fazer várias vezes. Cleide Guido. Também pode. Tá bom, Babi. Obrigada, viu? Cleide Guido. Pode falar? Seu microfone já está aberto, só não estou lhe ouvindo. Bom, então Cleide nem Graça estão aqui, na verdade, né? Mirtes, está aí? Assim a gente vai vendo quem está e quem não está. Cleide Souza, está aí? Vou dizer uma coisa, às vezes a pessoa dorme, entra na concentração tão grande da aula que pega no sono. Aí por isso que não responde, que já aconteceu comigo. Uhum. Boa noite, Bruno. Cleide, Olha, oi, linda. Eu estou escutando, mas eu estou Está aqui escutando? no hospital com Dani, que ela está com infecção urinária. Aí eu Putz, estou só escutando. tá certo. Então você não fez liberação, não, né? Não, a primeira eu fiz logo no início, que a gente estava lá fora, mas agora aqui dentro não. Mas eu Mas estou tá se bem, sentindo bem? estou me sentindo bem. Tá. Beijos pra Dani, melhoras pra ela, viu? Vivi. Obrigada. Viviane Carino tá aí? Tô aqui, porque. Peraí. Oi, linda. Tu conseguiu fazer a rodada ou só Consegui. assistiu? Eu tô demente. Tá demente? Então é bom. Tô Mas teve lerda. alguma sensação ruim durante? Não, no início eu tive. Eu não tava conseguindo me concentrar, não. Além de que meu pé tá ainda dolorido, meu braço, mas eu tava impaciente, tava botando gelo. Aí depois é que eu consegui, aí agora eu tô bem melhor. Tô demente, quero dormir. Que bom, que bom. Relaxou. É. A FT, no máximo, faz isso também. No mínimo, ela vai fazer isso, na verdade. Beijo, meu amor. Tá se sentindo Beijo. bem, né? Tô. Leide. Leidinha tá aí?
Graça, Mirtes e Edileide. Tem alguém ainda aí? Sala Oi, eclética tô é aqui, Drick, é? mulher. Oi, Leide. Oi, Leide. Tu conseguiu fazer ou só assistiu? Eu já fiz essa técnica antes, uma Foi? terapeuta, e não foi. Já fiz um tratamento que eu fiz com ela, sabe? E Uhum. não me adaptei a essa técnica, não. Não Acontece. tive, não tive. Entendeu? E agora também não consigo fazer, não. Andresa diz assim para mim. Andresa diz assim para mim, mãe, eu acho que tu não entrou em sintonia com a técnica. Uhum. Eu faço tudo, mas é mesmo que não está fazendo nada. É. Eu acho estranho, eu faço tudo. É porque a gente precisa conectar com a emoção, né? O grande tchan do FT é quando você se conecta com a memória. Você pega um evento e se conecta com a memória, com a emoção que aquela memória traz. Aí ela começa a produzir resultado, né? Mas acontece, nem todas as técnicas podem acontecer de não funcionar também. Não teve aquele feedback. Entendeu? Ela fez tudo comigo, inclusive várias vezes aqui. Uhum. E ela, o que você está sentindo? Não sei o que falando, e eu não sentia nada, não sentia, ficava só olhando para ela assim, fechava o olho. Não teve aquela. Entendeu? Não tocou em mim, entendeu? Às vezes acontece, pode ter sido terapeuta, pode ter sido a técnica, acontece, pode acontecer também. E aí André disse, mãe, eu acho que tu não é em sintonia com a técnica. Sei lá, não teve aquele feedback. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vi, agora eu fiz barra de ácido. Aí a barra de ácido foi bom para mim. Eu gostei daqueles toques, entendeu? Isso, é conectar com a técnica que faz bem pra gente, né? Que a gente vê que tem resultado, né? Que traz insight, que traz consciência. Tá mais preocupada de saber se tem alguém com algum sintoma. Marcela, melhorou? Depois dessa última? Melhorou? Ô, Tati, Oi? só um negócio assim, rapidinho, que eu fiquei pensando que Sim, esse negócio assim de cima e de baixo, é que quando a gente Uhum. vai sentindo as emoções, né, tem aquelas coisas assim, tipo, quando você tá com mágoa, aí tem a ver com, assim, medo, rins, aí tem esses reflexos assim, que depois as pessoas forem analisando também para ver como vai também acalmando isso, sedando isso, entendeu? Eu fiquei pensando assim, porque eu fiquei arrotando muito, ou então às vezes a gente no estômago a gente gera um tipo de emoção, né? Que geralmente é ansiedade e tal. Fiquei pensando nisso depois, tô falando aí, a gente pode fazer para qualquer sintoma que surgir também, tá? É só a emoção trazendo uma outra forma de se manifestar, dizendo, tô aqui ainda. Tô sendo liberada, mas tô aqui. Vai surgindo várias emoções, né? Vários tipos Sim. de coisa, né? Você pode, Aí inclusive, acessar outras memórias que você não lembrava. Depois eu fiquei pensando, por isso que alguém, assim, sente no de cima, rota, e sente no de baixo, aí vai, entendeu? Libera. Uhum. Enfim. Mas é isso aí. Na hora da parte de Djalma. Que bom. Terminamos, gente. Terminamos. Eu só não queria que ninguém ficasse com nenhuma sensação, tá? Eu vou Mas foi ótimo, perguntar. viu? Gratidão, viu? Maravilha. Vou fazer a pergunta final. Vou pedir para todo mundo ativar o microfone. Depois vou dar só dois avisinhos rápidos. Vamos ativar o microfone para a pergunta de Djalma. Gratidinho. Às vezes tem um delay nessa ativação. A gente achou que era uma oportunidade muito boa. Gostaram? Ótimo. A gente tem recebido aulas terapêuticas. Rinaldo lindo. Rinaldo lindo. A gente tem recebido aulas terapêuticas gratuitas, né? Por trás de tudo isso tem uma sabedoria. A gente está em recolhimento, mas não é um puro recolhimento, é um autoconhecimento e um tratamento que a gente tem recebido. Espero que todo mundo esteja aproveitando. Eu fico imensamente feliz com esse tipo de aula. Eu acho que é um carinho que a gente tá se fazendo e num momento bem oportuno para a gente voltar bem energizada para a vida real, para uma mãos à obra. E é nesse mãos à obra que eu queria tocar agora. A gente, apesar de remotamente, algumas pessoas já voltaram a trabalhar nas atividades, a gente precisa reunir forças
e lembrar da situação do país como um todo, do planeta e das pessoas mais próximas, que são as nossas missões aqui das comunidades, né? Para juntar nossas forças e nos dedicarmos à arrecadação, a princípio, das cestas, começar a falar com os amigos, para ver se a gente homenageia também o mentor, sabendo que as cestas de Natal é a menina dos olhos dele, né? E a gente quer fazer um trabalho bem feito. Então, que a gente não deixe a energia dispersar, né? Que a gente não foque na correria da semana. E eu falo isso não só para a sexta, para todo mundo que está ao nosso redor. A gente tem que lembrar que tem as coisas para resolver, problema que só a gota para escolher, trabalho para dar conta, casa, família, cuidar da prevenção em relação ao coronavírus, mas tem várias pessoas ao nosso redor sofrendo que a gente pode se envolver. Tem muito trabalho a ser feito, e isso também é uma forma da gente se tratar, e tem aí a missão da EFE, que é essa campanha de cesta básica de final de ano. Drica tinha falado na aula passada sobre a assinatura da ata da Assembleia para poder fazer a alteração do estatuto no cartório. A gente já coletou algumas, mas ainda faltam muitas. E eu sugeri a ele, a ata vai ficar aqui para quem vier na segunda-feira para atendimento, vai estar Manu e Tiago atendendo, e pode ser que venha mais algum membro da escola para ajudar ou para ser atendido, eu não sei como é que foi agendado. Vai assinar, vai deixar na terça para a Lu e o pessoal do xamânico, e vai ficar na quarta para o pessoal do reiki. E aí, quem for a última pessoa do reiki que assinar e tiver algum efesiano que mora perto, vai levar a ata para você recolher dos próximos, tudinho, e entregar a Drick, tá? Para a gente andar com essa ata essa semana. É isso, gente. Boa semana. Que fique a reflexão aí de tudo que Tati trouxe, né? Eu acho que isso vai ressoar durante um bom tempo. Assim como quando a Amanda trouxe a meditação como tema, muitas pessoas voltaram a meditar. Eu acho que essa FT vai ser uma prática que alguns vão adotar. Eu sei que alguns já até adotaram. E quando a gente tiver com aula presencial, né? No ano que vem, a gente vai botar isso no planejamento, esse tema volta. E especificamente o FT para a gente fazer na prática, olho no olho, tá? Explicar ainda mais com algumas pessoas praticando para os outros verem. De repente até fica a dica aí para um curso, para uma palestra fora da aula do sábado, para a gente pensar sobre isso. E repito também que agora em novembro eu vou me sentar com o Drick e com algumas pessoas para a gente ver o planejamento do ano que vem da EFE. Então, quem já tiver ideia sobre curso, mudança de horário, expansão de horário, novas metodologias para a aula, novos temas, qualquer tipo de mudança que envolva a EFE, qualquer novidade que vocês tenham, qualquer ideia, tragam para a gente, manda zap, troca uma ideia para a gente analisar na época do planejamento, tá? Boa semana, um cheiro para cada um. Drick tá ali, tá um pouquinho melhor depois do reiki, tá ali, mas com a cabeça meio ruinzinha. Vou fazer FT nele. Beijo. Eu vou sair.